Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui ao canal JWDev, aqui é Jaicon falando. E dando continuidade na nossa série sobre RX, hoje vamos ver o que são os Observables e suas principais diferenças em relação às promises. Então, bora pro vídeo. Bom, primeiramente a gente precisa entender o que são observables, né? E observables são encapsuladores de dados, assim como as promises também são. Você pode encapsular um dado em um observable para poder assim ter acesso aos métodos que o próprio RX te dá para manipular e receber aquele dado original de volta, né? A promise também funciona basicamente dessa forma. Você encapsula um dado numa promise para você poder ter acesso a alguns dos métodos, como o then, catch, e assim poder pegar aquele dado original de volta, né? Então vamos iniciar aqui uma pasta nova, né, para esse nosso projeto. E eu vou iniciar um projeto muito simples, tá? Eu nem vou criar um projeto com NPM nem nada do tipo. Eu só quero um HTML para a gente poder testar. E aqui a gente vai iniciar um projetinho, um HTMLzinho. E aqui eu vou estar usando a versão do CDN do RX, tá? E depois aqui a gente vai estar iniciando um script, tag. E isso aqui vai colocar o RX no escopo global para a gente, tá? Então a gente vai ter lá uma variável RX com todos os métodos. Eu vou fazer uma extração de alguns desses métodos para ficar semelhante ao que a gente faria com o import, né, se a gente estivesse usando alguma outra biblioteca. Então eu vou fazer o seguinte, xjs, e aqui a gente vai extrair observable. Então, primeiramente, a gente tem que entender qual é a diferença que existe entre promises e observables. E a gente vai entender que existem algumas diferenças entre os dois tipos, apesar deles encapsularem dados, como a gente falou, os dois são um pouco diferentes, né? O primeiro ponto é que as promises emitem valores únicos, enquanto os observables emitem múltiplos valores, tá? Então, vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Quando eu falei sobre encapsular dados, por exemplo, uma promise, ela pode receber um tipo de dado encapsulado, né? Eu tenho um resolve 1, quer dizer, eu encapsulei o meu número 1 dentro de uma promise. E agora eu poderia usar um ponto .then, né? E aqui eu teria o meu número e eu poderia fazer alguma coisa com ele. Poderia dar um console log. Aí eu teria aqui o meu número 1, é o meu dado encapsulado. Da mesma forma, eu poderia fazer isso com um observable. Então vamos lá, observable.create. Aí eu teria aqui dentro um callback, onde eu passaria uma instância de observer. Quer dizer, eu teria aqui uma instância de observer aqui para eu poder emitir dados, né? Então, com base nesse observer, eu posso emitir um novo dado. Next 1. Tá? E aqui eu poderia fazer um subscribe, tá? Também receberia meu dado. Eu poderia, de outra forma, que ficaria muito semelhante aqui com a promise, eu poderia fazer dessa forma. Ok? E aqui o ponto .then. Então, da mesma forma eu teria. Aqui, vamos, só para deixar mais didático, mais claro, vamos colocar da seguinte forma. E aqui embaixo, ele veio de um observable. Ok?
E tá lá os nossos números. Mas aqui a gente falou que observables podem emitir múltiplos valores e promises não, emitir um único valor. Então vamos fazer um teste. Se a gente chegasse aqui e duplicasse essa linha para ele resolver com o valor 2, o que aconteceria? Simplesmente não aconteceria nada, porque a promise, a partir do momento que ela é resolvida, ela não resolve mais com valor nenhum. Ela só emite um único valor, como a gente falou. E agora, no caso dos observables, eles podem emitir múltiplos valores. Então, esse tipo de código resultaria no seguinte: observable 1, observable 2 e promise 1. A gente vê aqui que, apesar de o funcionamento parecer semelhante, parecer o mesmo, a gente tem um comportamento totalmente diferente, né? Porque nos observables a gente consegue múltiplos valores, ok? Tem uma outra coisa. Vamos fazer o seguinte. Uma outra característica das promises para os observables é que as promises têm sua execução imediata, ou seja, elas são eager. Na linguagem, nos termos formais, né, a gente fala que isso é um comportamento eager, enquanto os observables têm sua execução sob demanda, ele tem um comportamento lazy, né? O que isso significa na prática, tá? Vamos fazer o seguinte, já que a gente viu que resolve 1 e resolve 2 não funciona, ele só resolve com 1, o que acontece se a gente fizer um console log aqui e não colocar aqui um then e fazer a mesma coisa aqui e não colocar um subscribe? Vamos ver isso aqui. Olha lá, a gente iniciou a promise, mas não iniciou o observable. É isso que eu digo sobre o comportamento eager e o comportamento lazy. Apesar de eu não ter registrado nenhum then, eu não ter ninguém para consumir essa promise de certa forma, ela já executa todo o seu bloco de código, tá? Ela já está resolvida praticamente aqui. Ela executou todo o seu bloco. No entanto, os observables, a partir do momento que eu crio um observable, eu não estou executando o seu bloco de código, né? Eu só vou realmente executar esse bloco de código a partir do momento em que eu tiver algum subscriber, né? Então vamos fazer o seguinte teste aqui, né? E aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar um timeout, e só depois desse timeout, que vai ser de 1 segundo, a gente vai realmente fazer uma subscrição. Vamos ver no que isso resulta. Olha lá, depois que passou o nosso 1 segundo, vou colocar de novo, hein? Antes de 1 segundo, só o promise. Depois que passou o nosso segundo, é que ele veio dar aquele console log e emitir os valores, tá? Ou seja, isso é um comportamento lazy. Ele só vai executar o bloco de código a partir do momento que eu tiver alguém escutando aquele bloco, né? Aquele observable, perdão. Essa é uma diferença também das promises para os observables, ok? As promises, elas são compartilhadas, ou seja, elas são multicast, enquanto os observables podem ou não ser compartilhadas, elas podem ser multicast ou unicast. Bom, vamos pegar aqui, a gente viu que por padrão isso aqui não funciona, né? Então vamos fazer da seguinte forma, eu vou ter aqui um set timeout e ele vai emitir um resolve após 1 segundo, ok? Eu vou aplicar esse comportamento também aqui, eu vou tirar isso e vou aplicar esse comportamento também aqui. Após 1 segundo, o observer vai emitir um valor, vai emitir um valor de 1 também. Tá? Vamos deixar os console logs por enquanto, só para a gente poder ver. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou passar essa promise também aqui para uma constante, tá? Promise, e logo em seguida que ele for definido, eu vou colocar aqui embaixo, tá? E logo em seguida que ele for definido, eu vou ter um promise.then aqui para tentar resolver. Da mesma forma, eu vou ter aqui um observer
.subscribe. Depois, a gente sabe que ele só vai emitir esse valor depois de 1 segundo, né? Então, depois disso, eu vou fazer o seguinte. Depois de meio segundo, eu quero fazer uma nova subscrição, ou seja, eu vou ter 2 subscritos aqui, tá? No nosso Observer. E também eu vou fazer um novo DEN na nossa promise. Vamos ver o que isso vai resultar para a gente. Olha só, a gente inicialmente, eu vou aumentar um pouco esse tempo, que é para a gente poder ter uma noção melhor. Vou colocar 3 segundos ou 2 segundos. Tá? Vamos ver esse comportamento melhor. No primeiro estágio, né, a gente observa que ele já inicia falando iniciando a promise e iniciando o observable, ok? Por quê? Porque a gente colocou um then e um subscribe aqui. Então, esses 2 casos aqui já foram executados. A gente sabe que o comportamento dele é lazy, mas a gente já colocou um subscribe. Então, ele já aparece logo de cara para a gente. Só que logo depois a gente tem um outro iniciando o observable. E em seguida a gente tem 2 emissões de valores de promise. Só que aqui a gente tem uma única emissão de valor de observable e depois uma outra emissão. O que isso diz para a gente? Diz para a gente que quando ele entra aqui num novo then, a promise entra num novo then, aquele nosso iniciando promise não aparece novamente, ok? Aquele nosso console log, ele não aparece novamente. E quando a promise resolve aqui depois de 3 segundos, mesmo apesar de um outro then ter aparecido aqui depois de 2 segundos, os 2 são executados imediatamente. Os 2 valores aparecem ao mesmo tempo. Enquanto no nosso observable, tanto o nosso log aparece aqui novamente, depois de 1 segundo e meio, ok? Quanto o nosso observer é executado aqui uma vez e depois de 1 segundo e meio ele aparece de novo. Depois de 2 segundos, perdão. Por que esse comportamento? Porque o observer, por padrão, não tem um estado compartilhado, não tem um comportamento compartilhado. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte: a partir do momento que eu faço o nosso subscribe aqui, ele executa um observer, executa iniciando o observable, e também vai executar o nosso timeout, que só vai emitir um valor depois de 3 segundos. Quando passam 2 segundos e que eu faço uma nova subscrição, ele vai de novo executar o nosso console log e vai de novo executar um timeout que só vai emitir daqui 3 segundos. Deu para entender? O valor ele não é emitido imediatamente para os 2 subscritos. O valor é emitido a partir do momento que eu me inscrevo naquele canal, tá? Por isso, a gente vê aqui aparecendo uma única emissão de observable e depois aparece a outra emissão. Isso não acontece na promise, porque apesar de eu emitir um único valor a partir dos 3 segundos, tanto esse valor aparece aqui nesse den quanto nesse den imediatamente, porque ela tem um estado compartilhado. Ela não resetou esse tempo aqui para emitir o estado para o novo den. Porém, a gente pode conseguir um comportamento muito semelhante ao comportamento da promise, que é o comportamento compartilhado, assim como a gente tinha falado. Só que isso vai ficar para o próximo vídeo. O vídeo já ficou um pouco longo e existem ainda 2 outras diferenças principais entre observables e promise. E você sabe qual é? Deixa aí no comentário quais são essas diferenças. E muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deixe seu like se gostou do vídeo, deixe seu dislike se não gostou também. Deixe o seu feedback, isso é o mais importante, né? E se gostou, compartilhe aí com seus amigos, nas suas redes sociais e até a próxima, tá? Obrigado, valeu, falou!